Queridos, seguindo aqui a nossa saga, vamos lá continuar a exposição que nós começamos no domingo passado. Hoje nós estamos em Marcos capítulo 3, no versículo 31. Eu falei semana passada que essa unidade literária que começa no versículo 20 não termina no versículo 30, se estende até o 31, até o 35, tá bom? Mas domingo passado eu fui até o versículo 30, falamos do pecado da blasfêmia contra o Espírito Santo, e agora é o complemento, é o fechamento daquela história que começa lá no versículo 20, certo? Então, Marcos capítulo 3, 31 nos diz o seguinte: nisto chegaram sua mãe e seus irmãos, e tendo ficado do lado de fora, mandaram chamá-lo. Muita gente estava sentada ao redor dele e lhe disseram: olha, tua mãe, teus irmãos e irmãs estão lá fora à tua procura. Então ele lhes respondeu dizendo: quem é minha mãe e meus irmãos? E correndo a olhar pelos que estavam assentados ao redor, disse: eis minha mãe e meus irmãos. Portanto, qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, irmã e mãe. Pronto, a história conclui aqui. Ela começa naquela ocasião em que Jesus é acusado de expulsar demônios pelo poder de Beelzebu, né? E Jesus disse que isso é uma blasfêmia contra o Espírito Santo. E agora a história se conclui aqui com este relato sobre a família de Jesus. Mas há aqui, irmãos, vamos dizer assim, um debate sobre se a família que é citada aqui do versículo 31 até o 35 é a mesma família do que o versículo 21 fala. Queria que o Dudu projetasse o versículo 21 aí, porque o versículo 21 diz assim: e quando os parentes de Jesus ouviram isto, saíram para o prender, porque diziam: está fora de si. Alguns pesquisadores dizem que a família do versículo 21 é a mesma família do versículo 31 a 35. Outros dizem que não. E de fato existe mais de uma possibilidade. Lá no contexto do Antigo Oriente, era muito comum os mais velhos serem tratados como parentes, mesmo não sendo. Não somente no contexto do Antigo Oriente, mas as pessoas mais experientes aqui da igreja, que nasceram no interior e viveram no interior, lembram muito bem, né? Aquele velhão que era assim o patriarca da comunidade, era chamado de tio por todo mundo, independente de ser parente ou não, né? Meu avô era assim. Meu avô, ele ficava já bem idoso, 85 anos por aí. Ele ficava sentado na porta de casa, com aquele chambre até o joelho, um cajado aqui na mão, e não tinha ninguém que se atrevesse a passar por lá que não parasse para tomar bênção. Era parente, não era parente, mas todo mundo parava e tomava bênção para ele. Porque havia um conceito de família ali, né? Inclusive, os próprios laços religiosos davam esse conceito de família também. Pessoas que eram de uma mesma religião e desfrutavam ali de uma presença constante entre si, também eram tidos como família. Por isso, por conta dessas possibilidades, existe uma aceitação muito grande de que a família, os parentes que o versículo 21 cita, não são os mesmos parentes que o versículo 31 cita. No versículo 31 ao 35, seria a família consanguínea de fato, sua mãe e seus irmãos biológicos. Enquanto os parentes do versículo 21 seriam, talvez, parentes distantes ou outros amigos, né? Mas, de qualquer forma, irmãos,
aquela declaração do versículo 21 mostra que, embora aquelas pessoas fossem próximas de Jesus, eles não tinham ainda entendido de fato qual era a missão de Jesus. Vejam que o texto lá do versículo 21 diz, né? Tentavam prender porque diziam, está fora de si. Possivelmente, se fosse sua mãe e seus irmãos, não iriam tratá-lo dessa maneira. Iriam usar outros termos, né? Pelo menos publicamente, talvez não o tratassem dessa maneira. Aqui, essa família que é citada no texto que nós estamos falando hoje, que nós lemos agora há pouco, esta sim, com certeza, era a família de Jesus. Vejam como eles se referem a Jesus, né? Eles sabem que Jesus está em algum lugar, em uma casa, ensinando, e eles não entram. Eles pedem para Jesus sair para falar com eles, né? Muito talvez, né? Levando em conta aquele princípio do Antigo Testamento que dizia que o filho deve honrar pai e mãe, né? Então eles possivelmente não quiseram entrar, acreditando que Jesus haveria de honrar com este princípio. Neste diálogo lá, a resposta de Jesus, embora pareça grosseira, aponta para uma lealdade profunda à pessoa do Senhor Jesus Cristo, né? Jesus vai dizer que, de fato, é correto honrar pai e mãe, mas existe uma lealdade ainda superior a essa, né? Que é a lealdade a Deus. Por isso importa primeiro estar entre os da família da fé do que necessariamente entre a família consanguínea, né? Se a família consanguínea for também da família da fé, ótimo, se junta tudo em uma só família. Essa declaração da mãe de Jesus, de Maria e de seus irmãos, mostra também, queridos, mostra que eles também ainda não tinham compreendido a dimensão do ministério de Jesus Cristo. Parece que eles ainda não tinham entendido que Jesus tinha uma missão peculiar ali naquele lugar do mundo. E de igual modo, a resposta de Jesus não é uma resposta que vai demonstrar qualquer rejeição a sua família. Mas quando ele responde para sua mãe e para seus irmãos da forma que nós lemos aqui, nós vamos encontrar que ele está somente apontando quais são as suas prioridades, né? Vejam, a sua mãe e seus irmãos até o chamam para fora, até na intenção de protegê-lo, né? Das acusações que ele estava sofrendo, essas coisas tudo, né? Mas ele responde dizendo que esse cuidado deles não era necessário, porque ele tinha uma prioridade, que era ensinar o Evangelho, né? A família preocupada com a perseguição, preocupada com as acusações, mas Jesus entendia claramente, coisa que sua mãe e seus irmãos não entendiam, que o preço dele ensinar daquela forma era a perseguição e as calúnias que ele vinha sofrendo ao longo do tempo, né? Bom, portanto, podemos dizer que é equivocado declarar que Jesus rejeitou a sua mãe e seus irmãos, como alguns gostam de fazer, né? O que ele fez, na verdade, irmãos, foi deixar claro que existiam prioridades no seu ministério do qual ele não abria mão. E mais ainda, ele ensinou, ele disse ao povo que era de fato sua família, aqueles que partilhavam da mesma fé, da mesma obediência, do mesmo compromisso com o Senhor Deus. Esse aqui, queridos, é o contexto geral, esse aqui é o cenário que se passa ali naquele momento. E é a partir desse cenário, é a partir desse diálogo, que eu quero fazer a exposição desse texto, apresentando aqui os 3 pontos de costume, como eu costumo fazer. O primeiro ponto, nós vamos falar sobre a falta de discernimento da família, nos versículos 31 e 32.
No segundo ponto, eu quero falar da pergunta desafiadora que Jesus faz no versículo 33. E no terceiro ponto, eu quero falar sobre a verdadeira família de Jesus, nos versículos 34 e 35. Esses 3 pontos, eles estão debaixo do título A Verdadeira Família de Jesus. Portanto, vamos para o primeiro ponto. A falta de discernimento da família. Os versículos 31 e 32, peço aos irmãos que leiamos novamente, nos dizem assim: Nisto chegaram sua mãe e seus irmãos, e tendo ficado do lado de fora, mandaram chamá-lo. Muita gente estava sentada ao redor dele e lhe disseram: Olha, tua mãe, teus irmãos e irmãs estão lá fora à tua procura. Bom, o texto, ele não vai apresentar o motivo específico pelo qual a mãe de Jesus manda chamá-lo. Talvez é pelo fato dele estar sempre rodeado de muita gente, né? Ou talvez mandaram chamá-lo porque ele foi acusado de estar desequilibrado, ou coisa desse tipo, né? Mas o fato, irmãos, é que eles preferiram chamar do que ir lá onde ele estava, né? Muito possivelmente com a intenção de tirá-lo dali, levá-lo para um lugar seguro, onde ele pudesse descansar, pudesse se recuperar, se refugiar um pouco, né, de toda aquela luta que ele vinha passando, todas aquelas dificuldades, todos aqueles conflitos que ele vinha passando. Não sabemos, o texto não diz, mas é possível que o sentimento da família em mandá-lo chamar foi justamente esse. Um ponto que eu quero chamar a atenção de vocês aqui, irmãos, é quanto à consanguinidade dos irmãos de Jesus. Não há nada no texto que venha descredibilizar a posição protestante de que esses irmãos e irmãs que o texto fala aqui no versículo 31, sua família, não se tratava de seus irmãos de sangue, de fato. A posição católica nega, vai dizer que eram primos, que eram amigos distantes, que era alguma coisa desse tipo. A posição protestante diz que eram irmãos de sangue, e não há nenhuma referência bíblica que venha descredibilizar essa posição. Quando nós olhamos lá ao longo do Novo Testamento, nós vamos encontrar uma infinidade de passagens que apontam para essa conclusão. Essas são passagens que mostram assim de forma muito clara, que Jesus realmente tinha uma família de sangue. Se os irmãos lerem todas aquelas referências que estão ali, Mateus capítulo 12, versículos 46, 47, Lucas capítulo 8, versículos 19 e 20, João capítulo 7, versículo 3, Atos 1, versículo 14, vocês vão ver esses textos se referindo aos irmãos de Jesus como irmãos, de fato, e não somente primos, né? Alguns estudiosos que não concordam com essa posição, até fazem um exercício hermenêutico na intenção de fugir deste fato, para poder preservar a virgindade de Maria após o nascimento de Jesus. Mas nenhum texto da Bíblia aponta para essa realidade. Se você olhar, inclusive, não está ali, mas se você olhar Lucas capítulo 2, versículo 7, lá o texto vai dizer que Jesus era o primogênito de Maria. Na linguagem bíblica acontece o seguinte: quando uma mulher tinha um filho único, ele não é tratado como primogênito, ele é tratado como filho único. O tratamento de primogênito é dado quando existem outros irmãos, certo? Essa é a dinâmica, é assim que os autores do Novo Testamento tratam essa condição, de modo que não há na Bíblia nenhum texto que possa ser usado de forma contundente para defender a ideia de que Jesus era filho único. Da mesma forma, além de Lucas capítulo 2, versículo 7, se você olhar em Mateus capítulo 1, no versículo 25, fala de uma forma não específica que Jesus teria um filho. Não é assim. Mateus 1, 25, ele não diz algo do tipo: tu terás somente este filho.
O que o texto vai dizer é: tu terás um filho. Não nega a possibilidade de outros filhos, certo? É um texto que ele deixa completamente em aberto essa possibilidade. Além disso, Mateus capítulo 13, versículo 55, Marcos capítulo 6, versículo 3, vão citar os irmãos de Jesus nominalmente. Nós conhecemos dois muito bem, né? Tiago e Judas, que são irmãos de Jesus, certo? Então, queridos, a posição protestante quanto à família de Jesus Jesus teve sim irmãos consanguíneos, certo? A virgindade perpétua de Maria é uma doutrina que não tem embasamento bíblico. Mas, voltando aqui ao recado que Jesus recebeu de que seus familiares estavam lá fora o chamando, ao recebê-lo, Jesus ouviu atentamente esse recado. E ele responde. Jesus responde agora, não com a intenção de seguir diretrizes que a sua família pretendia, mas Jesus responde agora com a intenção de trazer mais um ensinamento para aquele povo que o ouvia. Se os irmãos olharem, aqui no versículo 32 vai dizer: muita gente estava assentada ao redor dele, certo? Quando Jesus recebe o recado da família, ele aproveita aquela muita gente que tinha ali e usando a mensagem que recebeu da família, ele vai aproveitar para ensinar ao povo, como ele sempre fazia, né? Como ele sempre aproveitava essas oportunidades para ensinar ao povo sobre as prioridades do reino de Deus. Esse ensinamento, inclusive, ele foi fundamental para a sua própria família, que estava ali chamando-o do lado de fora e que ainda não tinha compreendido a grandeza da sua missão. Se nós observarmos, irmãos, aqui a narrativa de Marcos, né? Marcos, ele é um evangelho muito intenso. Marcos mostra Jesus sempre em movimento, sempre fazendo alguma coisa. Ele está andando, ele está ensinando, ele está curando. E quando nós lemos o evangelho de Marcos todo, e é rápido, meia hora você lê, nós vamos observar uma ausência muito grande da família de Jesus no seu ministério. Depois desse episódio aqui, do capítulo 3, versículo 31, só vai ser falado novamente da família de Jesus lá no capítulo 6, ali entre o 1 e o 3, certo? Então, vejam bem, a família de Jesus não ocupava um papel central no seu ministério. Eles não eram engajados no ministério de Jesus. Isso, inclusive, serve para mostrar que, diferente daquilo que a doutrina romanista ensina, né? Maria não ocupa um papel central no plano escatológico de Deus. O papel de Maria e de seus irmãos sempre foi um papel secundário. O que nós podemos saber com certeza é que, a partir deste ensino, a partir desta oportunidade, começou a haver um processo de entendimento, de amadurecimento e de mudança na família de Jesus. Em algum momento, essa família passou a entender e a seguir definitivamente a Ele, depois de terem compreendido finalmente o que era o evangelho que o Senhor Jesus pregava. E essa mudança, ela é percebida posteriormente em outros textos, né? Porque vejam, Marcos diz aqui que eles estão do lado de fora, certo? Mais adiante, nós vamos ver a família de Jesus nos outros evangelhos, já bem mais próxima dele. Se nós olharmos, por exemplo, lá em Atos capítulo 1, versículo 14, a família de Jesus está reunida com os discípulos por ocasião da sua ascensão. Eles estão ali crendo que ele de fato era o Salvador. Ou seja,
houve uma mudança de entendimento a partir daquilo que Jesus ensinou, a partir do que ele repassou para eles. Então, queridos, aquela falta de discernimento do início, ela foi mudada, ela foi transformada no final do ministério de Jesus em uma compreensão correta de que, de fato, ele é o Messias que foi prometido ao mundo. Uma última observação que eu quero fazer aqui nesse primeiro ponto é que, vejam, aqui já não se ouve mais falar de fariseus, não se ouve falar mais de escribas, nem de mestres da lei, fazendo oposição a Jesus. Isso certamente o deixou ainda mais à vontade para ensinar sobre as prioridades do reino de Deus, mas mostra também que houve uma separação definitiva, né? Jesus já não ia mais à sinagoga, agora ele ensinava em outros lugares. Isso indica, a gente vai perceber aqui, que o ministério de Jesus estava em transformação. Vamos dizer assim, agora ganhando um novo perfil e alcançando novas pessoas. O nosso segundo ponto, queridos, está no versículo 33. Uma pergunta desafiadora. O versículo 33 nos diz assim: então ele lhes respondeu dizendo: quem é minha mãe e meus irmãos? Irmãos, é público e notório nas Escrituras que Jesus sempre demonstrou cuidado e respeito pela sua família. Todavia, vejam bem, ele nunca permitiu que nem sua mãe e nem seus irmãos interferissem em nada em seu ministério. Os irmãos devem lembrar, Jesus ainda adolescente, quando ele fica para trás, lá em Jerusalém, e depois de 2 dias de viagem, a sua família percebe que ele não está no meio do grupo, e volta para Jerusalém e o encontra no templo, né? E ele questiona a sua mãe, dizendo: a senhora não sabe que eu deveria estar aqui, na casa de meu pai? Lá em João, no capítulo 2, quando narra as bodas de Caná, e Maria tenta dizer para Jesus o que ele tinha que fazer, ele também responde de uma forma muito objetiva: que tenho eu contigo? Declarações, irmãos, que assim nas nossas traduções elas parecem um tanto grosseiras, mas que na verdade elas eram apenas uma afirmação da posição de Jesus em relação à sua família. Ele nunca renegou, ele nunca abandonou. A prova está no fato de que a sua família o reconheceu como o Messias prometido, mas de igual modo ele também não deixou que eles interferissem no seu ministério. João capítulo 7, ali entre os versículos 3 e 7, a gente vai encontrar um diálogo entre Jesus e sua família e seus irmãos, e bem ali a gente percebe os irmãos tentando dizer para ele o que ele deveria fazer, e ele repreende os irmãos. Por quê? Porque ele sabia claramente qual era o seu propósito. Ele sabia que a sua missão, a tônica do seu ministério, estava submissa à vontade de Deus e não à vontade dos seus familiares, que supostamente poderiam achar que tinham que lhe ensinar alguma coisa. Por isso que a pergunta de Jesus, quem é minha mãe e meus irmãos, aqui do versículo 33, embora pareça uma pergunta grosseira, na verdade era um ensinamento aos seus ouvintes e consequentemente um ensinamento também à sua própria família. Como eu disse, ele está apontando aqui para as prioridades. A prioridade que um discípulo deve ter, né? Ele diz aqui que a prioridade de um discípulo de Cristo deve estar sempre em Cristo e nunca em outras pessoas. Não é na família, não é nos irmãos, não é no pai, na mãe ou algo desse tipo. Por mais importante que pai, mãe e irmãos sejam, primeiro
devemos obediência a Deus. Importa obedecer a Deus do que aos homens. Irmãos, não entendam que isto é um incentivo à rebelião à família, né? Mas é só apenas uma questão de prioridades. Estamos falando disso aqui, certo? E a resposta de Jesus, que nós encontramos em seguida, nos versículos 34 e 35, vão afirmar isso, irmãos, que as prioridades de um servo devem estar voltadas sempre para o seu Senhor. Aquele que não entende isso, ele sempre será uma pedra de tropeço para os demais, porque nunca passarão de simples ouvintes da palavra, sem serem capazes de se tornar verdadeiros praticantes. Se nós, quando nós olhamos aqui para o versículo 35, por exemplo, Jesus está usando aqui uma linguagem hiperbólica, né? Quando ele diz: qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e mãe. Jesus está aqui mostrando a dimensão dessa condição. Jesus está mostrando aqui a dimensão da família da fé, certo? Naturalmente que hoje em dia a gente não usa mais essa linguagem tão hiperbólica, né? A gente não superdimensiona tanto a família. Não precisa chamar o pastor de pai, não precisa chamar o chefe da comunidade de pai ou coisa desse tipo. Mas naqueles dias de Jesus, isso aqui era uma prática muito comum. Daí que ele usa essa linguagem hiperbólica para mostrar que a família da fé, ela abrange todos aqueles que têm a Jesus Cristo como seu único Senhor. Com isso, queridos, ele está dizendo que aqueles que priorizam o reino de Deus, estes fazem parte da mesma família. Aqueles que priorizam o senhorio do Senhor Jesus Cristo são esses que verdadeiramente fazem parte da família do Senhor. Quanto à informação de que seus familiares estavam do lado de fora, chamando por ele, irmãos, mostra bem a posição da sua família naquele momento, mostra bem a separação que havia entre Jesus e esses familiares, até ali, né? Como eu disse, depois eles também entenderam. Olhem só como aqueles que ainda não, aqueles que não entendem, eles não conseguem compreender a mensagem de Jesus. Os discípulos de Jesus, eles estavam sentados ao seu redor. A sua família estava lá fora, inclusive se recusando a entrar. E foi justamente a postura da sua família lá fora, chamando por ele, se recusando a entrar, que deu a oportunidade para Jesus dizer quem era a sua verdadeira família. E aí, queridos, sem demonstrar nenhum desprezo, nem por sua mãe, nem por seus irmãos, Jesus vai aqui ensinar de uma forma fabulosa com essa pergunta retórica: quem é meu pai? Quem é minha mãe e meus irmãos? Com essa pergunta, Jesus ensina-se de uma forma espetacular sobre a natureza radical que um discípulo deve ter, né? Ele vai dizer: olha, de fato é da minha família, é minha mãe e é meus irmãos, aqueles que, em vez de ficarem lá fora, entram, sentam-se e aprendem de mim. Eis a razão porque essa pergunta é tão desafiadora. O nosso terceiro e último ponto, irmãos, está nos versículos 34 e 35. A verdadeira família de Jesus. Diz assim, né? E correndo olhar pelos que estavam assentados ao redor, disse: eis minha mãe e meus irmãos. Portanto, qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, irmã e mãe. Marcos vai dar aqui a resposta que Jesus fez, né, para a sua própria pergunta, né?
o texto aqui no versículo 34 diz assim, olha aqui comigo, versículo 34 diz assim: e correndo olhar pelos que estavam assentados ao redor, disse. O texto lá de Mateus acrescenta um detalhe que Marcos não acrescenta. Ele diz, Jesus apontando para aqueles que estavam lá, né? Aí Mateus continua dizendo a mesma coisa. Esse olhar aqui, imaginem, Jesus numa sala, as pessoas sentadas, ouvindo, certamente sentadas no chão, a maioria delas, sentadas no chão, ouvindo Jesus. De repente, ele recebe o recado: olha, tua mãe e teus irmãos estão aí fora te chamando por ti. E ele pergunta: quem é minha mãe e meus irmãos? E aí ele olha para aquele público. Possivelmente, ele olha primeiro para os 12 que ele tinha escolhido antes, que eram os seus apóstolos escolhidos. E continuando o olhar penetrante, profundo, um olhar detido, escrutinador, ele dá uma resposta muito sincera para aquelas pessoas que o ouviam, dizendo: eis aqui minha mãe e meus irmãos. Esse eis aqui a minha mãe, Jesus olhando detidamente, profundamente para aquelas pessoas, mostra, queridos, a grandeza da família da fé. Mostra que aqueles que estão com Cristo é para andar junto com Cristo. Aquele olhar escrutinador de Jesus, queridos, era uma forma dele dizer que os que são da família da fé estão aqui junto comigo, ouvindo de mim, aprendendo de mim, seguindo os meus ensinamentos. Não são aqueles que estão lá fora, sabem um pouco, mas não sabem tudo. Vem um dia estão comprometidos, no outro não estão. Ele está falando para pessoas que estavam ali junto dele, participando ativamente do seu ministério. Lembrando, né? Menos Judas fazia parte desse grupo, né? Judas estava lá, mas ele não estava incluso entre esses de quem Jesus fala. Mas essa ênfase aqui, queridos, que o versículo 34 traz, correndo o olhar pelos que estavam assentados, ela mostra duas coisas, uma positiva e uma negativa. A positiva é: os discípulos, os que queriam aprender de Cristo, estavam lá com ele, ouvindo-o atentamente, estavam lá com os seus corações voltados para aquele momento, estavam participando daquele momento, não estavam lá de forma relapsa, não estavam lá por curiosidade, não estavam lá só porque achavam Jesus legal, eles estavam lá porque eles acreditavam e estavam dispostos a seguir. Esse é o aspecto positivo. O aspecto negativo é que esse olhar escrutinador de Jesus mostra também o erro que Maria estava cometendo até aquele momento. Maria e seus demais filhos, né? Vejam como esse distanciamento mostra como ela ainda até aquele momento não fazia parte deste grupo, né? Ela já tinha tentado mudar, ela já tinha tentado interferir no ministério de Jesus. Toda vez que ela interferiu, isso causou uma tensão, isso causou um desgaste. É por isso, queridos, que Jesus usa de forma assim, fabulosa esse episódio para mostrar quem era a sua verdadeira família. No entanto, volto a dizer, as palavras de Jesus, longe de excluir a sua família consanguínea, na verdade, fez o contrário. Quando ele diz assim: qualquer um que fizer a vontade do meu Pai seria parte da família, sem distinção de raça, de cor, de etnia ou de classe social.
mostrou que inclusive a sua mãe e seus irmãos também poderiam fazer parte. Se até ali eles não faziam, eles ainda poderiam fazer. Eles não estavam condenados, como de fato aconteceu posteriormente, quando entenderam e vieram a fazer parte da mesma família da fé. Entretanto, irmãos, é importante dizer o seguinte: essa exigência de Jesus, de que só é a verdadeira família da fé aqueles que fazem a sua vontade, isto não pode ser visto como um peso, como um fardo. Olha, mas eu tenho que fazer tudo certinho, se eu não posso errar, eu não posso vacilar, porque senão eu saio do meio da família da fé. Não é assim, queridos. Quando nós fazemos parte da família da fé, nós também somos sustentados pela graça de Deus. Afinal de contas, se fosse somente pela nossa própria força, nós não permaneceríamos firmes nesse caminho. Nós não temos uma força que seja minimamente suficiente para isso. Isso significa dizer, portanto, irmãos, que Cristo não somente inclui na sua família aqueles que o obedecem, mas Ele também sustenta esses que são inclusos. Ou seja, quando nós aqui, que somos parte da família da fé, temos o compromisso de obedecer, temos o compromisso de fazer a vontade de Cristo. Mas lembremos de uma coisa: este nosso compromisso é sustentado pela graça que o próprio Cristo nos oferece. Sabemos que o fim supremo do homem é fazer a vontade de Deus. Então, creiamos que o Senhor tem nos sustentado, tem nos dado graça para que nós façamos a sua vontade. Só tem um detalhe, né? Os fariseus que tanto perseguiam Jesus também diziam que faziam a vontade de Deus. Eles alegavam que eles também faziam o certo, né? A diferença, querido, está no propósito que cada grupo tinha. Os fariseus alegavam seguir a vontade de Deus com o propósito de cumprir as leis e as tradições do seu povo, da sua religião, enquanto a família da fé de Jesus tinha um propósito completamente diferente, que é louvar, bendizer e dignificar o nome do Senhor. Ou seja, fazer parte da família da fé não está relacionado a manter tradições, costumes religiosos, mas em ter a coragem para se submeter à vontade do Senhor e defender a todo custo a verdade do Evangelho, mesmo que isso implicasse em perseguição e morte, como de fato aconteceu com alguns deles. Ser a verdadeira família da fé, portanto, irmãos, exige uma postura radical, porque isso muitas vezes significa contrariar costumes, contrariar vontades e contrariar os nossos próprios interesses. Queridos, caminhando aqui para o final, né? Só quero dizer ali para os nossos queridos que estão ali com o bebê, não se preocupem, tá? Esse gritinho aí é Deus nos dizendo: a minha aliança com vocês está sendo renovada, tá? O choro das crianças, a voz das crianças, o riso das crianças é um sinal, é um lembrete da aliança de Deus para conosco. Então, pode deixá-la à vontade, tá bom? Não se preocupem não. Voltando aqui, queridos, eu quero caminhar agora para as aplicações de costume, trazendo a primeira aplicação, lembrando que nascer em um lar cristão não dá garantias de que somos da família da fé. É preciso entender e aceitar a verdade do Evangelho no coração. Não há outro meio de alguém fazer parte da família da fé se não se tornar um discípulo de Cristo. Herança familiar, boa intenção dos pais, consagração dos filhos, né? Muitos pais acham que se consagrar o filho lá na frente, quando ele é bebezinho, aqui como o Benício, como o bebezinho ali, olha, vamos consagrar nosso filho,
ele está na família da fé. Não, não está. É preciso que que cada indivíduo assuma esse compromisso. Ele pode assumir com 2, 3, 4 anos, né? Nossos filhos assumiram ainda muito criança, outros aqui também fizeram o mesmo, ou podem assumir já adultos, né? Não tem idade mínima para isso. O importante é que cada um assuma, confesse Jesus como Salvador, seja o bebezinho ainda tropeçando nas próprias palavras, ou seja, um adulto que já estudou, que já pesquisou e que já buscou entender muito sobre esse assunto. É assim que nós fazemos parte da família do Senhor Jesus Cristo. A segunda aplicação, irmãos, é que para ser parte da família de Jesus, nós precisamos questionar nossos próprios valores. Precisamos aceitar as confrontações que a palavra de Deus nos faz e nos submeter à sua vontade, fazendo e andando do jeito que dá na telha, do jeito que a gente quer, sem temor, sem reverência, nós nunca iremos fazer parte da família de Deus. Somente quando aprendemos a obedecer, a confiar, a sermos humildes, a sermos dependentes, é que nós, de fato, fazemos parte da família da fé, porque aí sim nós estamos comprometidos com o Senhor dessa família, que é Jesus Cristo. A terceira aplicação, irmãos, é que a verdadeira família da fé, ela não é feita de pessoas perfeitas. A família de Jesus não é feita de pessoas perfeitas, mas daqueles que reconhecem a sua autoridade sobre ele e o seguem. Foi o que aconteceu com os discípulos de Cristo, que mesmo com as suas limitações e fraquezas, prosseguiram até o fim. É nestas condições, irmãos, que nós também somos chamados. É com esse mesmo propósito. Jesus sabe da nossa condição. Ele não espera a perfeição de nossa parte, mas Ele nos chama para sermos família da fé, semelhante àqueles que o ouviam sentados ali naquele lugar. Que em nossos corações o Senhor nos dê a graça de sermos achados como partes fiéis desta família, para a honra e glória do seu santo nome. Amém.